Gente, nós estamos aqui com a Daniele Eleutério, uma colega nossa, uma amiga nossa que já está aqui em Portugal há quanto tempo? Dani? 3 anos. 3 anos, né? 3 anos Você já. é de São Paulo, né? Sou de São Paulo. É de que região lá, mais ou menos? De Guarulhos. Ah, pertinho do aeroporto, tá ali na metrópole, no meio da muvuca. Essa entrevistazinha com a Daniele, a gente está se baseando na opinião da Daniele, tá? Experiências que ela vive aqui em Portugal, trabalhando nesta função. Isso não significa que o que ela está falando aqui representa tudo rigorosamente que venha a acontecer nos lares em Portugal, tá? Queria deixar isso aqui claro, porque né, as pessoas às vezes no comentário podem, mas eu trabalho em tal lugar, não é assim, ou pode aparecer até um proprietário de um lar falando alguma coisa. Então, são experiências dela, que ela teve trabalhando nisso, né? Deixa eu te falar, há quanto tempo você está trabalhando em lar? Vai fazer mais ou menos uns 9 meses que eu trabalho lá. Uns 9 meses. Não, mas Sim. Aqui em Portugal você trabalhou só nisso ou trabalhou em outras coisas? Não, trabalhei aqui em várias coisas. Já fui babá, já trabalhei faxina em obra, já cuidei de uma senhora na casa dela. Então, mas você se inclinou mais para essa coisa de cuidar de alguém, né? Ou de uma criança, Sim. de uma senhora, e por último você está no lar, né? Assim, você chega a gostar de trabalhar no lar? Isso aqui é uma pergunta meio complicada, porque é um serviço bem, né? Eu gosto de trabalhar com eles, porque querendo ou não, eles são como umas crianças grandes. É mesmo? Sim, porque depois de uma certa idade a pessoa começa a voltar, né? Sim, eles vão voltando, eles são às vezes um pouco teimosos, aí às vezes você tem que ser mais rígida com eles. Vai chegar lá nessas perguntas. Me diz uma coisa, qual é a carga horária que geralmente vocês cumprem? São mais ou menos, a gente cumpre assim um horário 9 horas, mas tem vezes que a gente tem que dobrar o horário. Teve dias de eu trabalhar 14 horas por dia. De acordo com a necessidade. Aí sim, a chefia do lar chega, te chama, poxa, Dana, dá para ficar aí hoje mais um pouco? Sim, porque alguma colega faltou, não tem ninguém para repor aquele horário. Já houve caso de fazer até 24? Não, só 14. 14 porque 24 não pode. Não é permitido. Não, nem 14 por lei não é permitido, sim, mas às vezes tem que ser. Sim. E é muito puxado também, você não aguentaria 24 horas. É muita coisa, né? Acredito eu, porque tem a situação do banho, tem... Às vezes até o cuidador tem que fazer força, né? Sim, sempre. A faixa de salário do pessoal ganha em torno de um salário mínimo. É um salário mínimo. Né? Ainda tem os descontos que a gente tem. Sim. Ainda tira do valor do salário mínimo? Sim, ainda tira. A gente recebe mais ou menos o salário mínimo, está 705. Eu recebo, nesse lar agora que eu estou trabalhando, eu recebo 648 mais ou menos. E assim, com desconto da Segurança por lei, Social. tu já ouviu falar que haja assim, alguma obrigatoriedade dos lares dar algum dinheiro por fora ou não? Não tem nada disso? Não, o que eles têm que dar mesmo é o abono. Tipo de serviço, né? Sim, o abono de Natal e o abono de férias. Que o abono de Natal seria o que a gente recebe no final do ano, né? Que seria o que a gente contribui. Sim. Então a gente vai receber mais ou menos um salário. Que todo mundo ganha, né? Não é nada assim por não. Dentro de um lar, tá fazendo o máximo que a gente ganha é adicional noturno. Se você trabalha à noite, você recebe, mas também não é lá essas coisas. Adicional noturno, né? E os tipos de tarefas que geralmente tem, pelo que você me disse uma vez, envolve tudo. Sim, é tudo. Depende. Tem um primeiro lar que eu trabalhei, a gente era focado só com eles. Então era só, o máximo que a gente fazia era cuidar deles, que era dar banho, o foco principal dar o almoço, dar o almoço. Fora deles, a única coisa que a gente fazia por fora era a cama. Porque de resto tinha cada pessoa para fazer isso. Agora nesse outro lar que eu tô trabalhando, a gente faz de tudo. O uso de fralda, assim, vocês que trocam as fraldas, evidentemente. Claro. Né? Um momento bem delicado para vocês, né? Sim, tem muitos casos. Já aconteceu casos da gente trocar fralda, de estar com diarreia várias vezes, porque não é todos os alimentos que eles conseguem digerir bem e comer. Que já aconteceu um caso nesse lar novo que eu estou trabalhando de todos terem diarreia e no mesmo dia. Todos ficarem com diarreia, da gente ter que dar 2, 3 banhos por dia, só na parte da manhã. E geralmente são quantos idosos por lar, mais ou menos? São 28. 28. Aí nesse dia tava todo mundo... Os 28 com diarreia.
era a gente pegando, dando banho em um, aí levava para a sala, Sim. Aí o outro falava, esse daqui você vai ter que levar de novo porque tá vindo um cheiro estranho dele. Aí você tem que pegar, levar, trocar a roupa, lavar a roupa antes de pôr na máquina, porque a gente tem que lavar a roupa bem na mão para depois pôr na máquina, dar banho neles. Às vezes a gente acaba se sujando com isso, então você sempre tem que ter uma roupa reserva dentro da bolsa. E também, vamos supor, você tá lá trabalhando no lar, de repente, né, tá numa situação, uma semana complicada nesse sentido, da higienização dos idosos. Aí chegou aquela funcionária recém-chegada em Portugal, novinha, nunca viu nada disso e foi trabalhar lá. E se dá de cara com um cenário parecido com esse. É lógico que nem todo mundo vai ter 28 idosos tendo diarreia no mesmo dia. Mas pode ter presenciado uma situação dessa e já na primeira semana, nos primeiros dias, já aconteceu? Várias vezes, várias meninas que teve um caso de uma menina que foi e falou, isso daqui não é pra mim, foi embora depois de 1 hora de estar trabalhando. 1 hora de estar trabalhando. Teve outro caso de uma menina que com 2 horas foi embora, não deu justificativa nenhuma e foi embora. Por quê? Não. Teve muitas, umas que ficam 1 semana, ainda aguentam 1 semana, outras que não. Querendo ou não, para você trabalhar com isso, você tem que gostar. Porque é muita coisa que você passa, muita coisa que você vê, você tem que ter estômago também. A única coisa que a gente não faz é a comida. Que tem uma cozinheira que faz, porque também não dá tempo. E existe, você falou em cozinheiro aí, né? Existe, assim, já ouviu falar, eles têm uma dieta, tem uma nutricionista que acompanha. Sim, tem. Ter, né? Eu suponho. Tem, porque é diferente, igual esse lar agora que eu tô, a gente que serve eles. A gente faz tudo, desde dar banho, tirar a glicêmia dos diabéticos, então a gente tem que saber quem são os diabéticos, porque eles têm uma dieta diferente. Da insulina. Sim, a gente também dá insulina lá nesse novo lar que eu tô, a gente dá insulina, a gente dá medicação, a gente dá tudo. Então, assim, há um cuidado bem extremo em cima disso. Sim, porque você tem que ser muito atento, porque esse lar ainda é pequeno, são 28 idosos que eu trato. Então, à tarde, se você trabalha à tarde, são 2 pessoas para trabalhar. É você e mais outra pessoa. Então, enquanto uma tá tirando a glicemia, você tem que estar tirando a medicação. E são muita medicação que eles tomam. E não pode confundir. E você não pode confundir porque cada um toma uma medicação diferente. Um comprimido tal, de tantas miligramas, a Dona Maria toma. Sim, e outra que se você confunde, querendo ou não, você pode até ser mandado embora por justa causa, por conta disso, porque é um erro grave. Sim, um erro muito grave. A vida das pessoas que está em jogo, né? E também você não pode esquecer de dar nenhum comprimido. Então tem aqueles diários que eles tomam. Tem outras, às vezes eles têm alguma coisa, então é outro comprimido que eles tomam além daquele diário que você tem que lembrar do horário de dar para a pessoa. Porque então é muita coisa. Às vezes a pessoa tinha um problema que não está relacionado à idade avançada. Uma pessoa que às vezes tratava, sei lá, uma coluna ou um problema de estômago, né? Tem pessoas que têm aquele remedinho que já tomava antes de parar no lar. Sim, né? Igual tem idoso agora que a gente trata lá que ele faz hemodiálise. Então tem o dia que ele faz hemodiálise e o dia que ele não faz. O dia que ele faz hemodiálise, ele toma os comprimidos antes de ir e depois de voltar. Então você tem que decorar tudo isso. Então é muita coisa. Geralmente os lares de idosos oferecem um contrato ou recibo verde. O que predomina? Assim? Nos 2 lares que eu trabalhei é com contrato. Você entra e eles já te dão um contrato. Aí você tem 1 mês para você ver se você realmente quer ficar, que você pode pedir para ser mandado embora e não é quebra de contrato. E esse período inicial para te observar, ver qual eles podem te mandar embora, tanto você também pode pedir para ser mandado embora. Nesse período, nessa altura, não está envolvendo multa ainda, né? Não, só depois. Aí depois você paga a multa. Entendi. Na tua opinião, na tua forma de pensar, tá? Essa é a opinião da Daniele. De uma forma geral, você acha que os idosos são bem tratados aqui em Portugal ou poderia melhorar? Ou a gente também não quer entrar muito nesses detalhes, mas assim, na tua maneira geral. Como se você tivesse passado por todos eles, né, por esse tempo de experiência. Você acha que eles são bem tratados? Depende, igual. Eu já vi muita coisa nesses 2 lares que eu trabalhei. Já vi pessoas que gostam, se dedicam, que eles também gostam. Já vi pessoas que estão lá só porque não tem opção de trabalho. Então, sem querer te interrompendo, então deve haver assim, alguns lares que já tem um nome no mercado por tratar melhor, e até os filhos que estão para colocar os pais lá
de repente ter uma preferência, porque ouviu falar muito melhor, Sim. E deve ter outros que já não têm uma fama tão boa, é isso que acontece? Sim, mas igual, tem muita coisa que eu vi que eles também cobrem muita coisa. Quando você assina o contrato, você assina que você não pode divulgar nada que acontece para fora do lar, senão você é multada. Eu não vou entrar nessa parte, que o objetivo do vídeo aqui também não é esse, tá, gente? Há casos em que os idosos, assim, criam uma certa resistência pelo remédio, tipo assim, vou usar uma gíria lá do Rio de Janeiro. O idoso ficou bolado com a enfermeira tal, com a assistente tal, e acha que aquele remédio ali não é o que deveria tomar, não vou tomar esse, cismar. Várias vezes. É mesmo? Várias vezes. Já porque tem uns que são... Já, muitas vezes. Porque tem uns que os que são sãos é mais fácil, porque você mostra a medicação, você mostra a medicação, você fala, ó, e eles estão acostumados a tomar aquela medicação, então eles sabem que aquela medicação é deles. Agora, os que não são, os que têm Alzheimer, assim, é mais difícil, porque você tem que amassar, porque eles não tomam o comprimido inteiro, se você põe na boca eles gospem. É mesmo, né? Muitos. Teve um caso da gente ter que pegar e segurar eles para tomar, segurar uma idosa. É uma situação assim, meio que embaraçosa e até constrangedora, né? Porque trata-se de uma pessoa de idade, né? E a gente faz de tudo para não machucar eles, a gente tenta segurar o máximo possível para não machucar eles, mas também a gente é obrigado a dar a medicação. Conseguir aplicar a medicação de uma maneira vencendo a resistência que ele está oferecendo ali, mas sem passar aquela impressão de tá forçando, agredindo, sim. Porque senão até eles acabam ficando... Fica com aquele medo de você. Sim, você tratar eles, fica mais resistente, não deixa. Sim. Entendi. Tem tudo isso também. Há casos, isso aqui eu acho que até a gente já conversou uma vez, do idoso tal preferir a funcionária tal que pega no turno da tarde do que a outra, fulano de tal, que estava na parte da manhã, tem uma simpatia melhor, confia mais em uma do que na outra, já viu esses casos? Já aconteceu várias vezes comigo. Porque assim, quando eu trabalho com eles, eu vejo eles como uma criança grande. Sim. Porque você tem que dar amor, você tem que dar carinho. A respeito de eles se sentirem constrangidos, assim, na hora que você for lavar uma parte íntima ou fazer a higienização deles, assim, um idoso que está há pouco tempo no lar, isso acontece? Várias vezes. Não só que está há pouco tempo, com os que estão mais antigos também tem. Tem muitos que só gostam que as antigas façam, as novatas eles não gostam, porque eles não sentem confiança, eles não sentem... Muitos não sentem confiança, muitos não têm, é tímido, então não gostam. A pessoa mais jovem se sente mais constrangido. Sim, muitos também que eu já peguei lá no lar, que na partes íntimas eles gostam de lavar, eles não deixam você pôr a mão. Sim. Você só lava as costas, os braços, as pernas, mas as partes íntimas deles são eles. É respeitado pelo lar. Assim, claro, quando eles falam que não precisa lavar, a gente não põe a mão. Entendi. É só se precisa passar uma pomada, alguma coisa assim que eles não podem fazer, aí a gente faz, mas de resto é mais a parte de trás, porque na parte da frente, principalmente os homens que são mais assim, porque como nos lares é só mulher que trabalha, a maioria todos os lares que eu trabalhei até agora é só mulher que trabalha, homem é difícil a gente ver. Então, os homens se sentem constrangidos com a gente. Sim. E você, Dani, estando no ambiente da coisa lá, lidando com eles, você, assim, às vezes passa um filme na tua cabeça que poderia ser teu avô? Sim, assim, claro. Eu penso que como se eu estivesse tratando o meu pai ou minha mãe. Sim. Porque é uma coisa e outra coisa que eu cresci, assim, que minha mãe ensinou, que um dia você também vai passar por isso, então você vai querer ser bem tratado. Absoluta. Então, quando eu tô tratando deles, eu dou 100%. O nome disso é empatia, você se colocar no lugar do outro e saber que você está sujeito a passar por aquilo ali também. Então, eu trato eles, o que eu posso fazer, eu faço. No entanto, que no outro lá que eu trabalhava, muitos falaram, volta, vem me ver, vem me visitar, de falar que iam falar com os familiares para me autorizar a poder ir visitar eles. Teve outros que chorou quando eu falei que ia embora.
ainda fez questão de manter uma amizade contigo? Sim, tenho telefone, alguns me ligam para perguntar como eu tô, Sim, tudo, sim. mas você se apega muito. E outra coisa, é uma pergunta que é parente dessa que eu acabei de te fazer. Você falou aí desse apego, que às vezes eles ficam, deve haver também o contrário, né? Sim. Assim, você observa, a pergunta que eu iria fazer, acabei perdendo o fio da meada, mas já recuperei. A pergunta que eu ia fazer é o seguinte: essa dedicação tua, que você tira um pouquinho do teu coração e coloca ali na hora do teu trabalho, você não percebe isso com muita frequência em colegas? Não, tem muitas, eu já vi casos da pessoa perder a paciência porque eles bateram de revidar. Tá, o idoso resistiu agredindo? Sim, agredindo, e é coisa que igual entendi. quando eles fazem isso comigo de querer me bater, eu seguro e falo, não pode. A gente vai falar dessa parte aí depois um pouquinho da agressão, entendeu? E assim, qual foi o pedido mais estranho que um dia o idoso te chamou num cantinho, lá tentou te passar para você, olha, consegue tal coisa para mim, ou então deixa eu fazer tal coisa, faz um esforcinho na mente, já teve alguma coisa assim estranha? Estranha. Consegue tal coisa lá fora para mim, traz? Sim, vários. Tinha um senhor lá que ele vivia pedindo para mim comprar. Ah, compra café para mim, traz repuxado para mim, sim. Repuxado, paga uma conta, é bala. Bala, essa balinha embrulhadinha, né, do Brasil. Traz, paga uma conta para mim. Sim. Entendeu? Tipo, e a gente falava com o supervisor, é assim, pediu isso, levava, trazia a notinha, apresentava a notinha para a pessoa. Os lares não se opõem tanto assim, não? Não, nesses lares que eu trabalhei, não. Se não for nada absurdo, pode? Sim, pode. Daniela, compra lá uma revista para mim. Sim, porque muitos ali não podem sair, não tem como sair. Sim. E esse senhor, ele saía, mas ele saía uma vez, 2 vezes por mês, só mais quando ia ao médico, porque até então ele usava cadeira de roda, ele é tetraplégico, ele só mexe o pescoço. Caramba! Então, tetra é completamente paralisado. Sim. Perna, braço. Tudo. Sim, a mão dele, a cadeira de roda dele é elétrica, porque o máximo que ele consegue é fazer assim com a mão. A tetra tem a ver com 4, né? Então, quer dizer, dois braços e 2 pernas. Sim, o máximo que ele mexe é a cabeça, no entanto que ele fica numa cama especial. Água para ele tem um suporte. Fisiológica, inclusive. Ele usa fralda, a gente troca a fralda dele. Quando ele quer ir na sanita, a gente põe ele, pega ele no colo, põe na cadeira e leva ele à sanita quando ele vai tomar banho só. Porque como ele é muito pesado também, é muito peso para estar levando ele toda hora. E também eles praticamente assim, o idoso ele só faz necessidade uma vez no dia, só quando tá tranquilo. Voltando ao pedido que você, a pergunta, eu lembrei de um agora. Teve uma idosa que falou para mim que se eu tivesse na minha casa um lugar para cuidar de alguém, ela falou que largava o lar e ia embora para ficar comigo. Para mim cuidar dela o dia inteiro. Ela falou para mim, eu moro com você na sua casa. Ela sugeriu que se houvesse um meio de você cuidar dela na minha casa. Na casa dela, ou seja, ao invés do lar, está na tua casa. Sim, ela ia para minha casa morar comigo. Ela falou, eu te pago o que eu pago no lar. Entendi. Para você cuidar de mim, porque eu gosto muito de você. Interessante, né? Foi quando eu falei que eu ia embora de lá. Aí ela falou, não. Assim, independentemente do problema da idade, assim, eles são, assim, muito carentes, né? Sim, teve um senhor lá que me pediu em casamento. Falou pra mim, se você não fosse casado, eu casava com você. Sério? Sério? É muita coisa que você vê lá no lar. Essa pergunta que eu tinha te feito, a gente deu uma paradinha. Qual o sonho comum que você percebe entre eles, assim? O que né, com a experiência de ouvir um, outro, ao longo desse tempo, que eles falassem, assim, que em comum, que eles pretendem o quê? Voltar para casa? Voltar para casa. Voltar para casa deles. Pra casa. Sim. É óbvio, né? Porque ali muitos falam que querem voltar, que queria muito voltar para casa deles, ter uma pessoa que cuidasse deles realmente, ou a família deixasse eles. Você já encontrou algum caso contrário deles? Não, para minha casa é o único lugar que eu não quero voltar. Não, nunca encontrou, né? Não. Ah, tá. Porque bateu essa curiosidade também. Qual o idoso que é mais fácil de lidar, o homem ou a mulher? Depende da pessoa. Isso aí não é uma regra. Não, porque é igual eu falo, para nós mulheres, quando eu entrei no lar, no começo você fica meio
receosa para cuidar dos homens, porque querendo ou não, você dá banho, você passa pomada. Sexualidade e tal. Sim. Mas até então, depois que você tira esse tabu que a gente tem na cabeça de homem, isso é mulher. Sim. Não, você vê eles como uma pessoa. Por inteiro, assim, você não vê a sexualidade, você vê o idoso em si. Então, respondendo a tua pergunta, é muito relativo, né? Sim, é relativo, depende do humor deles, depende do jeito deles. Tá. Porque eu já peguei pessoas difíceis, tanto homem quanto mulher, para tratar, que não gosta, entendeu? Então depende do jeito que eles são, não do gênero deles. Sim. É mais a personalidade. E uma pergunta que talvez seja continuidade dessa que eu acabei de fazer, já houve algum caso, né, de um idoso, um homem, né, de idade, tipo na hora do banho, alguma coisa lá, ficar assim, insinuando umas gracinhas? Já peguei já no outro lado que eu trabalhava. Meio obscena na hora que você tá... Sim, já. É mesmo? Já, tanto que a gente, no começo, quando eu entrei, tinha um senhor... Pode falar, tá? Que ele não gostava de... Tipo, ninguém dava banho nele, ele gostava de tomar banho sozinho. Sim. E eu entrei, eu nunca tinha feito aquela ala, porque lá era dividido por alas. Sim, correto. Porque era muito idosos lá, era quase 100 idosos para tratar. E era 2 pessoas por cada ala. E cada ala tinha mais ou menos 32 pessoas para dar banho. Sim. Então eu fui para aquela ala, fazia 2 semanas que eu estava trabalhando, eu não conhecia nada. E eu estava com uma outra menina, ela falou, qualquer coisa, você entra nesse quarto, você dá banho no senhor, qualquer coisa você... me chama. Eu falei, tá bem. Então, dar banho, já tinha dado banho na outra ala, pra mim era normal. Fui a esse senhor, eu falei assim, o senhor vai tomar banho agora? Pode já ir pra casa de banho que eu já estou indo. Ele falou, tá bem. Pra mim, eu tinha que dar banho nele, porque ninguém falou nada, que ele tomava banho sozinho. E ele foi pra casa de banho. Ele foi, eu ajudei ele a tirar, a gente ajuda eles a tirarem a roupa, porque às vezes, como eles acabam de levantar, às vezes eles têm uma tontura, alguma vertigem. Então, eu fui, fiz a cama enquanto ele estava na sanita, voltei lá, comecei a dar banho nele, a gente dando banho, a gente dá banho com luva, a gente usa luva e a gente usa uma esponja, a gente não usa a própria mão, a gente pega a esponja, que é uma esponja bem fininha, sim. Põe o gel de banho lá, que pra gente é sabão líquido no Brasil, e começa a ensaboar eles. E eu ensaboando ele todo, aí chegou na hora de ensaboar a parte íntima dele, eu peguei e fui ensaboar ele. Calma, não precisa fazer assim tão rápido, né? Eu peguei e fiquei, eu fiquei olhando pra cara dele, eu falei, não, eu tô lavando normalmente como eu lavo qualquer outra pessoa. Aí já fiquei meio, a gente fica meio constrangida, né? Não tem pressa não. Sim. Aí eu peguei o chuveirinho, joguei água, que a gente joga água neles, e eles vão tirando o sabão. Aí peguei, fui sequei ele, como seco normalmente, a gente passa o hidratante também neles, sim. Passei o hidratante. Aí ele chegou e me perguntou, você é casada? Caramba! Eu falei, sou casada, sim. Aí ele, que pena. Aí eu falei, eu sou muito bem casada, muito obrigada. Depois disso, nunca mais eu ouvi falar que ele não pediu pra ninguém dar banho. Eu fui a única pessoa que ele deixou dar banho nele. Caramba, talvez porque você também não tenha tido uma reação assim muito de revolta e de sim. Ir lá reclamar se sentir ofendida lá com o que ele falou, né? De repente porque até então eles ficam lá presos lá dentro daquele lar, não vê ninguém, não tem contato com ninguém, tudo mais, isso e aquilo. Depois disso também eu não dei mais banho nele, porque eu fui para outras alas, assim, porque a ala que eu fiquei dele era a mais leve que tinha. Uhum. E ele sempre põe essas pessoas que fica nessa ala, é sempre as pessoas que estão grávidas, tudo mais, que eles põem nessas alas mais leves. Uhum. E eu fiquei sempre nas alas mais pesadas, assim, que tem mais gente, entendeu? Mas já aconteceu, lá me chamavam tem esse senhor que pedia para mim comprar repulsado, me chamava de minha Dani, ela é minha Dani, ai que pena que você é casada. Isso que já com seus 70 e tal? Não, ele até então ele não é tão velho. Ele tem mais ou menos uns 48 anos. Jovem, pô. Sim, ele tá lá porque não tem ninguém para cuidar dele, como ele é tetraplégico. É o tetraplégico. Tá. Sim, e ele querendo não faz tanto tempo que ele é.
Tinha um outro também senhor, só que ele era da cintura para baixo que ele não mexia. Mas esse já tinha, se eu não me engano, 41 anos. Uhum. E ele estava lá no lar já fazia muito tempo, desde que abriu o lar. Mas ele tem ele é assim desde os 18. Né? Mas ele também já deu em cima de mim e falou pra mim, quem dera se você não fosse casada, você é tão linda. Deixa eu te perguntar uma coisa, agora um assunto meio né, delicado. A relação desses filhos que põem os pais assim, quando eles vão visitar, pelo que você percebeu esse tempo todo, você acha que há uma preocupação do pai ficar curado, tirar logo dali, ou a mãe, né? Predomina um desinteresse? Ou... Tem casos que eu já vi lá, da gente ver que a pessoa, do tempo que eu fiquei lá 6 meses nesse outro lar, da família nunca ir ver. A pessoa nunca teve uma visita. 6 meses não recebeu nenhuma visita. Nesses 6 meses que eu trabalhei, a pessoa nunca teve uma visita. E isso é muito assim triste, porque eles presenciam a visita dos outros. Sim, e por isso que eles acabam tanto se apegando a nós, porque querendo ou não, a gente acaba dando atenção, dando carinho. Uhum. Então, por isso que eles se apegam muito com as cuidadoras que tem no lar. Sim, sim. Tem casos da gente ver também de familiares que vão visitar, tudo mais, mas também não... A gente vê que não quer tirar dali, porque muitas vezes o pai pede para sair e eles não querem tirar. Nesses 2 lares que eu trabalhei, eu já vi isso já. O da família pedir. Sair, já tá ali um tempo que já não quer mais. Sim, falou que não quer, que quer voltar para casa, que não gosta mais, e a família fala, não tirar dali. Fala, não, aqui aí você tá bem, você tá sendo bem cuidado, bem tratado. Do idoso chorar. Desinteresse dos filhos de sim, tirar o pai de lá. De chorar pedindo para ir embora e eles não quererem tirar. Um negócio meio, sabe, né, complicado. Tem outros que vão ver, que a gente vê que tem interesse de tirar, mas são aqueles casos que a pessoa tem Alzheimer, que não tem condições mesmo, que eles têm que trabalhar, como eu já conversei com vários familiares também, eles têm que trabalhar e não poder tirar o pai porque não tem ninguém que fique 24 horas com eles igual no lar. Entendi. E assim, como geralmente eles se sentem assim, após a visita dos filhos? Assim, aquele primeiro momento que a pessoa vai embora, né, os filhos vão embora, você vê que assim, há um baque ou não? Eles tiram de letra, eles... Tem uns que já estão acostumados, sabe? Já vê aquilo como uma normalidade. Normalidade, fica tranquilo, normal. Tem outros que choram também, a gente tem que amparar porque eles choram. Uma ligeira crise. Sim, de choro quando eles vão embora. Entendeu? A gente já viu casos de visita, de a pessoa que não receber visita ver outras pessoas tendo a visita e chorar e ficar triste por não ter. Que tá acontecendo a visita do colega, ele fica... Sim, ele fica amuado no canto. Me diz uma coisa, Daniele, em termos assim, de espiritualidade, você acha assim, eles... a maioria ainda preserva uma certa fé em Deus? Ou... Sim. Sim, a maioria, né? A maioria, porque igual no outro lar era mais. No outro lar que eu trabalhava, que tinha mais gente, sim, tinha lá uma capela. Eles iam para a capela, colhia flor. No domingo tinha o horário da missa. No horário da missa, todos eles ligavam a televisão e ficavam cada um num cantinho, vendo a missa inteira. E lá você não podia interromper, não podia falar nada, passar assim. Eles choravam com cara feia. Então, eles têm muito aqui mesmo, em Portugal, eu já vi que eles são muito religiosos. Outra coisa, assim, no Brasil existe uma expressão que é muito usada no hospital, chamada quando o paciente está desorientado. Você deve ter ouvido. É quando ele tem aqueles delírios, não fala coisa com coisa, vamos botar assim. E cria-se verdadeiras histórias absurdas, assim, né? Olha, passou um elefante aqui, eu fui atrás dele e tal. Eu mesmo, George, já estive no CTI, né? Que eu já infartei. E eu fiquei 8 dias no CTI, ali mais lúcido, eu estava só me recuperando. E de madrugada a gente ouvia a paciente, ô Maria, se referindo à filha, traz um pote de manteiga, eu já estou aqui já, com café aqui, a xícara aqui, tô com o pão, cadê a manteiga, Maria? Ah, já sei. Então, assim, coisa do tipo, você já ouviu, assim? Várias vezes, de trocarem os nossos nomes, chamarem a gente pelo nome dos filhos. É mesmo? Teve uma senhora que, no outro lar que eu trabalhei, que tinha acabado de entrar no lar, a gente encontrou ela tentando sair pela grade da cama,
E ela ficava gritando, eu vou chamar a polícia, eu vou chamar a polícia pra vocês, cadê meu filho? Eu vou chamar a polícia. Ou de cantar, começar a cantar assim com você, tá bem. Parece engraçado, gente, mas eu tenho o maior respeito pela uma situação dessa. Desejo que ninguém um dia, né, passe por isso, mas existe essa situação de desorientação do usuário. Muito, e é aí que você tem que ter o pulso firme com eles, tentar conversar, ter aquela paciência, falar, não. Muitas vezes fala assim, eu quero ligar pro meu filho. Não, mas seu filho não tá aqui agora, ele tá trabalhando. Daqui a pouco a gente liga para ele, de você dar aquela volta neles para tentar ajudar, para acalmar eles também. Sim. Aconteceu muito isso na época do Covid. É mesmo? Porque... Da desorientação? Sim, porque no lar onde eu trabalhava antes, eles pegaram praticamente todos no quarto. Um quadro assim? Sim, porque eles ficavam isolados dentro do quarto, não podia sair do quarto. A gente que levava comida para eles no quarto, era tudo no quarto, tudo. Eles não podiam sair do quarto. Os corredores não havia ninguém podia sair dali. Então, muitos que ali tinham Alzheimer, teve um senhor que eu chamava ele de minha cara de passarinho, porque ele fazia uma boquinha assim, parecia um biquinho do passarinho. Eu amava ele de paixão. Dani. Dele querer quebrar a porta. É mesmo? Ao ponto da gente amarrar o lençol na maçaneta e amarrar no vão, assim, da porta, para ele não poder abrir. Ele esmurrava a porta, chegou a ser violento com a gente. Tá, e fala em violência, assim, qual foi a maior agressão que você... Há várias. Já tentaram, na parte de eu pôr medicação na boca, já tentaram morder meu dedo, já tentaram morder meu braço. É mesmo? Já teve uma senhora que eu fui tirar ela da cadeira. A gente estava falando anteriormente, a gente falou nessa parte de aplicar medicação, você começou a falar um pouquinho sobre isso, né? Sim. Então, eu noto que a tendência é que nesses momentos, né? Não só nesses. A parte teve uma senhora que eu fui tirar da cadeira e pôr ela na cama. Ela não queria ir pra cama, ela me beliscou, que eu fiquei com o braço uma semana com uma bola roxa no braço. Caramba. Já teve casos de eu estar trocando, nesse outro lar que eu trabalho, tem um senhor que ele também tem Alzheimer. De eu estar trocando a fralda dele na cama, ele me dá um tapa na cara, Caramba. tentar me dar um chute na cara. É mesmo? Aí você tem que segurar, acalmar, falar, não pode, é feio, você não pode igual fazer. Criança, é igual criança, você fala igual criança, para eles poderem entender que você não quer fazer mal. Sim, sim. Então, no entanto que a mulher dele você fala que eu tenho... Ela fala, você tem um jeitinho especial com ele, porque hoje em dia ele não faz mais nada disso. Ele deixa eu trocar ele deixa eu virar ele de ponta cabeça. E ele deixa, outras não. Outras ele já tenta bater, eu já vi ele puxar cabelo, eu já vi ele morder. As outras meninas, comigo não, porque primeiro eu começo a conversar. Sim, sim. O último tópico que eu escrevi aqui, gente, esse aqui, eu acredito até que não tenha acontecido contigo. Já aconteceu enquanto durante um turno teu, um idoso vir a óbito? Não, mas no lar que eu trabalhei já houve pessoas que faleceram, sim. No entanto que nesse lar agora que eu tô, tinha uma senhora de cama, que ela comia por sonda. Ela já não levantava mais da cama, a gente tratava ela na cama. Ela estava bem magra já, porque ela só se alimentava por sonda. E nesse tempo nos 2 dias que eu tirei de folga, as meninas me falaram que ela chegou a falecer. Mas quando acontece isso, que a gente percebe que eles já não estão bem, a gente isola eles dos outros idosos, porque se caso eles faleçam, não tem aquela repercussão toda. Sim, eles se separam para não criar um choque naqueles Sim, outros, um choque nos outros, porque eles se apegam uns aos outros. Sim, e aí a direção vê que a pessoa está numa iminência, já está ficando num estado mais avançado do problema. Sim, aí a gente põe num quarto separado eles, para poder não abalar tanto os outros. Caso venha acontecer. Sim, né? Caso venha acontecer de óbito, como aconteceu com essa senhora. Entendi. Tá bom, Daniele. Acabamos aqui o nosso bate-papo. Eu te agradeço pra caramba, tá? Te desejo boa sorte. Você pretende trocar de ramo, né? Sim, porque igual eu gosto muito de trabalhar com eles, porque o mesmo tanto de amor que você dá para eles, eles retribuem esse amor. Entendi. Por você. Então você tem aquele em torno de salário, você não é bem atribuído nisso. Você ganha, você tem muito trabalho e recebe pouco por isso. Entendi. É só por conta disso mesmo. Tá bom, Dani. Muito obrigado.
pelo bate-papo, tá? Felicidade, te agradeço aí você participar desse vídeo com a gente, né? Vamos ver qual a opinião da galera. Então, vocês aí que estão assistindo, galera, deixa aí alguma coisa no comentário, o que vocês acharam desse bate-papo com a Daniele, né, que trabalha num lar aqui em Portugal, essa é a experiência dela. E também fica aí de, como é que se diz? Para quem vai assistir o vídeo, que faz projeto de vir para Portugal para trabalhar nessa área, cria uma noção de como é um ambiente de um lar. Valeu, galera! Tenham todos uma boa semana e ó, beijo no coração!